Você já sentiu isso? Você está dormindo e de repente você está caindo de um penhasco e toma um tranco? Você sabia que isso é mediunidade? Isso é projeção astral? Não sabia? Vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé, Nós temos fé, um filho de Beba que tem luz, nós temos luz, pra iluminar nosso lugar. vai Oxalá, Senhor. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês, sou o Pai Léo das Pedreiras, essa é mais uma pílula do nosso canal, e hoje falando sobre a série Mediunidades, e começamos a primeira mediunidade em comum, que é a projeção astral. Mas antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha. Então, clica aqui, dá aquele like que isso ajuda o nosso canal. Quando a gente fala de projeção astral, não podemos deixar de falar de dos nomes de referência aqui no Brasil, que é o meu irmão Wagner Borges, que ele já participou aqui do canal. Então, se você ainda não viu o podcast com ele, o Saravá Podcast, ou a própria live que fizemos com ele, vários conteúdos sobre projeção astral com ele, que é maravilhoso. E quando a gente fala sobre projeção astral, quando a gente fala desse assunto, nós temos que entender que existe muita coisa ainda conturbada. Projeção astral, que também é chamada de apometria, tá? E além de apometria, algumas pessoas chamam também de desdobramento, que é o ato de você deslocar o seu espírito do seu corpo, seja alguns centímetros, seja por vários quilômetros e até em outras dimensões. Então essa é uma mediunidade dita em comum, porque é uma mediunidade um pouco mais difícil, que precisa um pouco mais de técnica. Eu sou um médium de projeção astral, faço projeção há muito tempo e faço projeção antes de ser um bandista. Eu fui procurar projeção lá por volta dos anos 2000, eu ainda era muito novo de idade, mas eu sofria muito de sonos perturbados. O que é sono perturbado? Aquela pessoa que fala, que tem sonambulismo, que grita à noite. Eu tinha muita... Estou esquecendo a palavra. Eu sofria de falta de dormir, né? Eu não conseguia dormir, me faltou a palavra quando você não consegue dormir. Eu não conseguia, insônia, eu tinha muita insônia. Então, a apometria me ajudou. E eu comecei a fazer apometria estudando alguns livros, como, por exemplo, o livro Projeção Astral, que é um livro super antigo, mas é um livro muito legal. Então, eu comecei a ter esse contato. Eu, logo cedo, também já fui em algumas palestras, uma palestra do Wagner, onde ele já falava sobre isso. Então, projeção astral é muito importante e é um tipo de mediunidade. E para que ela é utilizada? Nós médios, tem muita gente que fala assim, o médium não precisa se desdobrar. A Umbanda não precisa de apometria. Isso é uma grande bobagem. Por quê? Um espírito, para ele poder ter contato com o plano espiritual, ele, de uma certa forma, quando um espírito vem para o nosso mundo, que é o mundo dos encarnados, ele precisa de um canal, ele precisa de um médium. Então, o que acontece? É muito legal, o Wagner conta isso no Saravá Podcast, da sua primeira apometria, que ele foi levado simplesmente para ajudar um espírito que estava preso, de um recém-desencarnado. Então, o espírito, ele precisa passar pelo médium, e muitas das vezes nós médios temos limitações físicas. E o nosso espírito, ele está conectado a um corpo, então ele é mais denso, ele tem mais ectoplasma. Então, nós somos canais. Nós, médiuns de apometria, servimos de canal para a espiritualidade. Nós, por estarmos em contato com o nosso corpo através do cordão de prata, deixa o nosso espírito mais denso. Então, nós servimos desse canal. Então, um espírito, por exemplo, um espírito que venha do plano espiritual, sutil, ele precisa fazer um trabalho com o recém-desencarnado, ou especificamente no plano físico, por exemplo, no desmanche de uma energia negativa, ou numa quebra de demanda. Nós, médiuns de apometria, somos usados para isso. E quando a gente fala nós, médiuns de apometria, a gente não está falando com soberbia nenhuma, porque todo médium de Umbanda é apômetra. Todo médium de incorporação, ele serve no plano espiritual como canal. O que acontece é que muitas das vezes, e eu acho que é aí que mora a grande diferença entre um médium que aprende técnicas de projeção astral, é que nós aprendemos a fazer isso conscientemente. Porque você que está nos ouvindo, você que está me vendo aqui no nosso canal,
Com certeza a tua entidade te usa muito nas madrugadas para fazer trabalhos, só que você não lembra, por isso que você acorda às vezes cansado. Muita gente, eu estou muito cansado, é por isso, porque você trabalhou a noite inteira fazendo apometria. É que nós acabamos fazendo isso de forma consciente, algumas, porque isso também pode ser inconsciente. E essa é uma mediunidade que ela vai vibrar em vários chakras, ela é uma mediunidade que está ligada a Oxalá, mas todos os filhos de Orixá podem ter isso. E é uma mediunidade que ela começa muitas das vezes de forma mecânica, sem a gente saber. Eu falei lá no começo que você sente que você está caindo num penhasco e de repente você toma um tranco. Com certeza você já deve ter passado por isso. Isto é o seu espírito saindo do teu corpo. Quando o nosso espírito vai sair, ele vai se projetar, né? Você está deitado e o espírito vai se projetar para frente, nós temos essa sensação de estar caindo no abismo, de estar se desvinculando desse espírito. O que acontece? Muitas das vezes, isso vai se formar porque o nosso consciente ainda está aceso, o nosso consciente ainda está ali, ele está funcionando, ele está consciente, né? Nosso consciente está ativo, está acordado. Então, quando o nosso espírito tenta deslocar e nós ainda estamos num estado de sonolência, mas ainda acordados, pode causar esse tranco, por isso esse cair do abismo. Tem muita gente que me pergunta, poxa, eu queria ser um médium de desdobramento. Você já é, mas não imagina. Como é que eu faço para treinar essas técnicas? E uma das principais técnicas, e a primeira técnica é, quando você sentir aquele abismo, não dê o tranco, apenas se deixe ir. Quando você se deixar ir, você vai conseguir ver. É normal que no começo a gente sinta o nosso espírito se deslocando centímetros. Tá? Isso é um exercício e aos poucos ele vai se deslocando cada vez mais. Tem muita gente que sonha, que na verdade não é sonho, é desdobramento. Só que a lembrança no teu cérebro fica como um sonho. Nossa, eu tive aquele sonho, mas aquele sonho era real. Se aquele sonho era tão real e aquele sonho teve tanta lógica e tanto ensinamento, não foi um sonho. Foi uma projeção, foi um desdobramento. Tudo isso tem a ver com o nosso cordão de prata. Então, quando a gente fala esses conceitos, não dá para abandonar o espiritismo que nos ensina isso. Mas para a gente entender, a apometria é a mediunidade de deslocar o seu espírito para outra dimensão ou até para o nosso plano, alguns centímetros, metros ou quilômetros. E para que nós somos usados? Para sermos canais. É importante a gente falar que a projeção astral não é uma mediunidade egóica, não é uma mediunidade com uma vidência, eu estou vendo algo, não. A mediunidade da projeção astral, assim como a mediunidade de incorporação, que a gente ainda não falou e vai falar ela por último, elas são mediunidades de assistencialismo. Ninguém desdobra, eu já participei de grupos que falam esses absurdos, eu não concordo, eu desdobrei para ir ler numa biblioteca. Não, a gente desdobra para ajudar o próximo. A gente desdobra para ajudar outro espírito. A gente desdobra para ajudar os mentores. É isso que faz um verdadeiro desdobramento. É isso que faz a apometria. Você se deslocar para ir praticar a caridade enquanto o teu corpo dorme. Porque médium que é médium não descansa, trabalha 24 horas. Se você quiser saber mais disso, pergunte para a tua entidade, porque sempre, todo desdobramento, uma entidade tua está comandando, está te conduzindo. Não tem perigo, eu prometo que eu vou fazer para vocês, se vocês quiserem, eu vou fazer esse exercício. Coloca aqui embaixo qual é a tua dúvida de projeção astral. Uma dúvida muito recorrente é, se eu deslocar do corpo, eu posso morrer? Não, você não pode morrer, você não vai morrer. Então coloca aqui embaixo quais são as tuas dúvidas de apometria e eu vou fazer um vídeo especial, quem sabe até um doutrinando, falando sobre os mitos e lendas de apometria, que é uma mediunidade muito mais tranquila do que a gente imagina. Agora, se você quiser saber mais, procura um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé, Um filho de Pema que tem luz, nós temos luz, pra iluminar nosso lugar. vai